Eu vou fazer uma rápida introdução nesse debate pelo seguinte: uma das coisas que a gente fez quando estava organizando esse congresso foi estabelecer um critério. E o critério qual era? Na maioria dos eventos que a gente vai, chega na hora do debate, ficou atrasado, está muito tarde, vamos mandar as respostas por escrito depois. Vamos responder tudo por escrito. E eu não quis isso. Então, nós vamos começar esse debate com um tempo de aproximadamente 50 minutos, para que todas as perguntas sejam feitas, sejam respondidas, e a gente não tenha que depois dizer, puxa, o tempo não deu, etc., né? E aí deixamos para trás. Então, para começar rapidamente, eu vou fazer uma colocação que vai para todos, vai para o Cris, para o Ron, para o Leandro, para o Gustavo, que é a seguinte: eu vou citar um exemplo em função do que o Ron estava falando, né? Quando você chega no Whole Foods, nos Estados Unidos, você vai fazer uma compra, eles te dão 2 sacolas de papel, uma craft, uma dentro da outra, né? Eu queria entender um pouco mais dessa sustentabilidade, né, que esse pessoal fala e faz, quando na verdade todo mundo já sabe, até a própria comprovação do Cris deixou claro aqui, que nós somos muito mais sustentáveis do que essas, meu ponto de vista, esse greenwashing que existe por aí, né, e que acaba influenciando muita gente, tá? Então, eu queria começar assim, e depois a plateia está liberada, já sei que tem outras perguntas, liberada para fazer todas as perguntas e manter o debate. Obrigado. Obrigado, Alfredo. Bom, gente, um prazer estar aqui nesse congresso. Eu sou jornalista, né? Não sou historiador, na verdade, sou historiador com I minúsculo, né? Como o pessoal fala, que são esses jornalistas metidos a escrever sobre história. E o que eu gosto de fazer na vida, né? Escrever aquele livro, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, o que eu gosto de fazer é discutir ideias, né? Então, as pessoas geralmente pensam A, repetem A, né? Tem aquele senso comum, aquele lugar comum em relação a A. Eu falo, não, mas na verdade talvez seja B. Então, eu fiz isso já em muitas áreas, na economia, na história, e nos últimos anos comecei a me preocupar muito com o meio ambiente. Até a gente criou um movimento ambientalista mais pragmático, né, baseado em estatísticas, que é o Árvore do Futuro. E eu fiquei impressionado com a quantidade de desinformação que existe nessa área. O Alfredo falou de sacola de papel. Eu preciso falar que a coisa que mais me irrita no mundo é sacola de papel. Né? Uma empresa, a primeira coisa que ela quer fazer, quando ela quer, não, vou virar sustentável. Daí ela muda a sacola de plástico para sacola de papel. Mas como o Chris já falou aqui, e fala no livro dele também, um caminhão de sacola de plástico, se você precisa da mesma quantidade de sacola de papel, você precisa de pelo menos 6 caminhões. Né? Ela é muito mais pesada, ela não é impermeável, não é tão reutilizável. Da onde as pessoas tiraram a ideia que sacola de papel é mais sustentável, né? Até queria perguntar isso para vocês. Da onde veio esse mito de que o papel é mais sustentável que o plástico, né? Talvez seja em algumas ocasiões, eu não tenho completa certeza sobre isso, mas por que esse mito de que o papel, que emite mais carbono, causa mais poluição do solo, dos rios, e é menos reutilizável, por que ele tem essa cara de bio, né? de sustentável? Quer responder? Pode. Fiquem à vontade para quem quiser responder. Bom, obrigado pelo espaço e pela provocação. Eu acho que é ótimo exatamente começar por aí, pela provocação. Comento assim, para mim, tem algumas coisas, né? Primeiro, eu acho que assim, em tudo na vida, né, existem 3 lados, né? Tem o seu lado, o meu lado e a verdade. Então, em relação a qualquer coisa, sempre vai ter algum motivo para aquilo ter ocorrido, né? Talvez seja porque, ao pensar em papel, pensamos conscientemente numa árvore ou numa floresta e pensamos na vida, ao invés de pensar, né, e muita gente de forma equivocada, ao pensar em plástico, pensa em chaminé, pensa em fumaça. Né? Então, é um pouco isso que eu acho que o livro do Chris traz, que a provocação que o Ron nos trouxe aqui, por que exatamente se criam esses mitos
e não se trazem os dados de realidade. E é ótimo ter um jornalista, né, debatendo sobre isso e trazendo à luz algumas verdades. Então, eu acho que, para mim, um pouco essa relação. A provocação do Alfredo, que é uma provocação em relação ao papel, eu trago também outra provocação aqui na realidade do Brasil, aqui na realidade de São Paulo, aqui na realidade de um supermercado que eu diria que é de alto nível, que está a uma quadra daqui, a qual eu parei antes de chegar aqui para tomar um café. Junto com o café, eu resolvi tomar um iogurte. Tomei meu iogurte ao lado do café e na hora de direcionar, destinar aquele copinho plástico do iogurte, eu fiz uma pergunta para a atendente do supermercado. Você tem um local de lixo reciclado? Para minha grande surpresa, e eu não estou falando de supermercado pequeno, né, não temos lixo reciclado. O que naturalmente as pessoas acabam fazendo? Pegando esse copinho e jogando no lixo comum. Eu trouxe no meu carro, está lá no carro. Tá? Mas é esse o motivo pelo qual nós estamos aqui. A gente precisa ajudar a educar e a gente precisa ajudar a dar direcionamentos corretos com informação correta para todos que estão ao nosso lado. I think one reason people are against plastic is that Acho que uma das razões pelas quais as pessoas estão contra o plástico é que esses outros materiais são mais velhos. A gente está acostumado com metal, com pedra. São materiais que estão aqui há anos e anos, milhões de anos. Então, eu acho que quando as pessoas olham para o plástico, parece que não é uma coisa natural. Eles têm uma reação diferente. Quando eu vejo uma sacola plástica na minha cozinha, eu acho que é feio, entendeu? A minha cozinha é toda natural e tem um plástico ali. Eu sei que não é muito lógico, mas eu acho que tem uma coisa que traz esse sentimento. E por isso que a gente precisa colocar para as pessoas provas concretas, né? Nós também temos minerais, temos coisas, então não é só sobre os fatos, tem a ver com o sentimento também das pessoas. E o sentimento das pessoas, às vezes, as fazem ir para a direção correta. E as pessoas, na verdade, acabam gastando mais dinheiro para aumentar os danos, né? E um monte de gente está se aproveitando disso. A outra parte é que na indústria as pessoas já viram o plástico ser criticado por razões financeiras também, né? Então, as pessoas começam a colocar muitos rumores. Então, algumas dessas indústrias que estão atacando a gente, eles querem fazer negócio, não tem nada a ver com o ambiente, né? E tudo bem, a gente entende, mas o plástico como a gente conhece cresceu do nada, né? Então, e as soluções mais verdes, às vezes, não contemplam isso, né? Mas eles precisam parar de mentir para o cliente, né? É isso que eu não gosto. Eu acho que a gente tem que trabalhar em cima de lógica e fatos. Quando alguém fala em reduzir o uso de plástico, normalmente a pessoa está dizendo que alguém reduza o seu consumo de plástico. Mas o meu consumo eu quero manter. Eu quero ainda sacolinha plástico de biscoito. Eu quero garrafa de PET, sabe? O meu consumo eu vejo como necessário. É o consumo de alguém lá fora, em algum outro lugar, que eu vejo como desnecessário. Então, quando eles pensam, tá, vamos reduzir o uso ou a produção, o consumo de plástico, normalmente estão vendo o consumo do mais alguém. Muito interessante, especialmente isso que o Chris falou. A gente tem esse viés, acho que muitos ambientalistas têm esse viés de acreditar que o que é natural é mais sustentável. Isso acontece não só no plástico, né? Por exemplo, uma casa verde, né, espalhada sobre um terreno, uma casa de campo com um telhado verde.
né? Imagine um bairro com 200 casas assim, ele parece sustentável, né? Porque está cheio de árvore. Mas, na verdade, se a gente pega um prédio com 200 apartamentos, ele ocupa muito menos nascentes, ele exige muito menos transporte de carro, então, e tem muitos dados sobre isso, né? Que prédio alto é uma coisa muito mais sustentável se a gente pensa em emissões, em uso de energia, de tudo isso, de ocupação de solo, né? Então, esse viés é preciso quebrar também, me parece, né? De que nem sempre o que é natural é de fato mais sustentável, né? E você falou, Gustavo, sobre reciclagem. Parece que isso é uma promessa que a gente sempre ouve há muito tempo, desde que eu sou pequeno, sou de Curitiba, a primeira cidade lá de grande programa de reciclagem, mas ela nunca se efetiva. Em São Paulo, eu vi uma estatística de 75% das pessoas separam o lixo, mas o índice de reciclagem na cidade é menor que 10%. Qual que é a grande dificuldade? Gostaria que vocês explicassem qual a grande dificuldade da reciclagem de plástico ou também de outros materiais. No entendimento nosso como rede pela circularidade do plástico, a gente entende que o desafio não é um desafio de uma entidade só, e sim um desafio coletivo. Eu acho que esse é o primeiro ponto importante do entendimento. Para que ele seja um desafio coletivo, todos têm que entender, acreditar e colocar, obviamente, um esforço para que isso aconteça. De fato, se fala em reciclagem já há muito tempo, de uma maneira geral, e não só plástico, mas aí estamos falando de todos os materiais. Alguns materiais, como mostrou o Chris, têm mais valor, e eles, justamente por ter valor, acabam promovendo uma reciclagem, porque obviamente tem um custo para que isso retorne, coisa que ao plástico, ao ser um material onde ele tem um impacto menor em peso, ele tem um impacto menor em termos de custo efetivo, e ter uma adaptabilidade muito grande, se torna mais difícil, acaba havendo um custo maior para que isso retorne. Então, acho que a gente tem que olhar o lado financeiro para que isso aconteça. Então, nós precisamos agregar valor ao processo ou reduzir custos ao processo para que isso possa acontecer de uma maneira mais eficiente. Esse é um lado. E o outro lado é o lado da informação, da educação. As pessoas separam, ok? Correto? Depois, quem é o responsável por recolher isso? Em essência, é o poder público que precisa recolher. Faz parte do conceito da retirada de materiais que o poder público retire isso. Aí o poder público vai retirar e ele não separa. Ele não leva para uma entidade que possa eventualmente fazer a triagem. Existem vários fatores, todos nós conhecemos aqui, muitos desses fatores, por que isso não acontece? Por que se assina uma lei, um documento que não é cumprido? Porque era para terminar os lixões. Tem mais de vários momentos aqui, onde em vários congressos que a gente participa, está muito claro que isso não é cumprido. Por dados, por estatísticas, efetivamente. Então, olhando por um aspecto de quem é o responsável, se a gente não tiver todos os elementos, todos os personagens participando de forma efetiva, nós não vamos conseguir. Eu dei o exemplo do poder público, mas poderia dar outros, né? Inclusive da própria sociedade. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto, né? E a indústria também demorou para dar esse passo. Se a gente reunir todos eles e efetivamente realizarem isso, tenho certeza que avançamos, porque a reciclabilidade do material plástico, ele existe. Eu tenho na verdade, um sobrinho que opera uma fábrica de reciclagem de plástico, e ele me sempre disse, veja bem, se eu posso coletar, posso separar, e posso processar, eu posso vender. Se não tiver um desses três, aí que entra o problema, tá? Então, coletar, separar e processar, tem cliente. Chris, I would just like to remind the public. Eu só queria lembrar ao público que, como a gente mostrou nos dados, que o público ainda já é uma solução verde.
as outras coisas que a gente precisa reciclar para tornar o plástico melhor, mas o plástico já torna, a reciclagem já torna o plástico melhor, mas já é um processo que acontece. A gente não está precisando fazer isso, porque a gente já está reduzindo os resíduos, os gases de efeito estufa e todas as outras coisas com o plástico. Já é uma coisa que já está acontecendo. There's also another myth. I think that the recycling process causes more damage to the environment than the input itself, than the raw material itself. So now I'm going to open for questions. So if the public, if the audience wants to participate, good morning. My name is Giscardi. I am a recycler. I do polyethylene and high-performance polyethylene grades. And I'm going to ask about two topics. I want to hear about the call to action of the United Nations, and also how can we convert in the conversion of... Muita gente já conhece e entende o que a gente faz. E para quem não está aqui, we do. So how do we lead this message in an effective way? a mídia, de um modo geral, que não tem muito critério no que coloca, e nas grandes empresas para evitar o greenwashing. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu vou fazer alguns comentários. Então, acho que assim, primeiro, só o fato da gente ter hoje o Ron e o Chris aqui participando e debatendo conosco, para mim, isso é um avanço fantástico, né? Então, é esse tipo de informação, é esse tipo de dado, trazendo tanto o olhar científico como o olhar do consumo, do que está acontecendo, e a gente poder olhar isso e ter elementos para poder discutir, para mim isso já é um grande avanço para como a gente pode começar, né, trazendo informação. Né? Esse é um primeiro passo. Né? Segundo passo, eu acho que sim, depende também de ações em conjunto e ações em associações, em ações até em múltiplos formatos para que a gente possa chegar. Tanto as empresas de bens de consumo como as próprias redes de varejo precisam ser tocadas nesse assunto e debaterem a respeito desse assunto. Muitas delas já estão fazendo isso e outras nem tanto. Né? E existem outras iniciativas. Eu vou trazer exemplos de algumas empresas que participam da rede pela circularidade do plástico, que trazem isso e que formam, a partir daí, formatos de comunicação para a gente divulgar. Alguns exemplos a gente vai ouvir aqui também, né, como o Tampinha Legal, que é um programa que traz educação e, ao mesmo tempo, demonstra como você faz isso na realidade. A gente vai ouvir a Simara falando disso daqui a pouco. Né, você tem umas ações como, por exemplo, a Abiplast faz em conjunto com a Braskem, através do movimento Plástico Transforma, que, inclusive, realmente realiza essas diferenças, como o exemplo da Corrida de São Silvestre, onde 100% dos copos utilizados pelos participantes são reciclados e, a partir daí, trazem para a sociedade em formatos diferentes, desde utensílios até cadeiras para escolas, né, como a gente já realizou. Então, são diversas iniciativas e, a partir daí, a gente vai multiplicando. Agora, a gente tem que falar sobre o assunto. Essa é a verdade. E cabe a cada um de nós também fazer esse movimento. Muito obrigado. Bom dia, senhoras, senhores. Orlando Marim, Sindicato das Indústrias de Materiais Plásticos Nordeste Gaúcho. Satisfação estar aqui e um agradecimento especial ao Schmidt aí pela organização. Conteúdo até o presente momento de grandeza muito grande, conhecimento, e a gente vem de uma área onde a gente está bem mais avançado a nível de coleta, de separação, de percentual do que é o país, mas ainda muito longe daquilo que a gente gostaria que fosse. Nós,
completamos, eu imagino, aí 15, 16 anos de um Programa Nacional de Resíduos Sólidos, que serviu para nós, indústria, para nós, industriais, virmos logo que aquilo que se jogávamos fora era dinheiro. Isso foi rapidamente pego, foi transformado, e hoje, dentro das nossas indústrias, a poluição, dá para se dizer que ela beira aí a índices extremamente baixos, chegando muitos deles aí a zero hoje. Nesse coletivo todo que a sociedade está vivendo, no direito de ir a um supermercado e comprar um vasilhame, comprar o volume que a gente quer, e isso é um direito conquistado e dificilmente a gente pode perder isso, né? Veio o advento da sobra, veio o advento de tudo aquilo que a gente usa só por uma ou duas vezes e depois dá um destino para isso, e normalmente o destino é errado, né? O desafio maior, e a gente não está conseguindo fazer avançar nesse país, é sim um programa municipal de resíduos sólidos, né? A gente quer condecorar o catador, aquele que separa o nosso lixo, aquele que separa a nossa porcaria, que está tudo misturado, orgânico e tudo. Esse exemplo aí da lancheria aqui, ou da onde foi fazer a refeição, é um exemplo claro disso, tá? Se não houver programas municipais de resíduos sólidos que nos obriguem, nós, consumidores, a separarmos dentro das nossas casas, dos nossos condomínios, retirar um pouco a obrigação disso do nosso catador, do nosso lixeiro, e nós transformarmos isso de forma limpa, de forma a já se dar continuidade na reciclagem, na reutilização, num novo valor agregado a esse resíduo, nós não vamos avançar. Nós passamos no Brasil exemplos fantásticos, né? Cinto de segurança, inicialmente ninguém usava, legislação pesada com multa, tá? O próprio fumo hoje, nós éramos 60%, 70% da população que tinha o hábito de fumar, hoje eu não sei se chega a 10%, eu não tenho esse número, mas é infinitamente menor porque houve proibição e houve penalidade, tá? Está caindo de maduro o assunto reciclagem, o assunto resíduo, tá? Ainda mais agora nas eleições, tá? E eu até queria de vocês alguma orientação de alguma cidade mundial que a gente pudesse levar o candidato que vencer a eleição dentro de municípios, que a gente pudesse bancar essa ida para mostrar que se eu, indivíduo, não fizer a minha parte dentro da onde eu moro, nós não vamos avançar com isso. Nós vamos continuar tendo lixões, nós vamos continuar tendo todo esse mundo sujo que a gente tem, com a imagem do plástico sempre cada vez mais negativa. Onde a solução disso está dentro de nós, com legislação municipal. Tá? Diz meu prefeito lá, mas não adianta eu fazer, eles não cumprem. Não, nós não podemos partir por esse princípio. Nós temos que partir com o princípio que a gente tem que estar junto, público, privado, legislação, tá? E isto vem avançar a sociedade. E deve ter lugar no mundo, com certeza tem, a gente já sabe, de muitos lugares onde eu, pessoa, faço a minha parte. Se nós não conseguirmos avançar nisso, nós vamos ter dificuldades cada vez maior em seguir e avançar, e cada vez mais nós vamos ter mais gente falando mal do nosso produto, que é o plástico. Opinião aí, por favor. Thank you. I can say something about, you mentioned... Posso falar algo? Você mencionou eventos e lixo. Se você pensar do impacto de um evento, é 90% voos. E a quantidade que vem de lixo é quase zero, a quantidade de impacto. Então, o impacto de um evento é 90% vem dos voos e a quantidade vindo de lixo é menos de 1%. E uma grande parte do meu trabalho não é apenas mostrar para as pessoas a ciência, mas sempre lembrar a perspectiva. Falamos tanto sobre plástico que a mídia está ouvindo a gente falar sobre isso,
como se fosse um problema, e não é. Estamos reduzindo o lixo, estamos reduzindo o impacto. Nós somos menos de 1% do problema e estamos guiando errado o mercado. Eu fui no Canadá falar sobre isso, eles não querem ver a ciência disso. E o impacto do meu voo foi 15 mil garrafas PET. Só para falar sobre isso. É muito mais do que eu vou usar na minha vida. Então, quando falamos sobre plástico, eu aprecio o que você falou, nós temos que lembrar de olhar por fora e pensar o que eu posso fazer na minha vida que fará uma diferença. E falar sobre plástico é bom, mas não é onde teremos o maior impacto. O maior impacto teremos em voar menos, dirigir menos e comer menos carne vermelha. Público? Aqui. Olá. Ron, principalmente até você, já que o varejo é o contato mais próximo com o consumidor, por que não há um envolvimento maior, já que o próprio varejo pode ajudar a decidir o que ele coloca nas gôndolas para fazer essa interseção com o consumidor? Obrigado. Uma excelente pergunta. Na verdade, eu falo muito com varejistas. O que eu vejo? Que eles estão procurando modificar a fala que eles têm com as pessoas, né? Eles estão procurando colocar mais fatos nos websites deles, estão querendo dar mais informações aos consumidores. Mas o grande problema que eles têm é realmente a decisão de compra. É uma coisa imediata, não tem assim essa ideia que nós talvez tivéssemos no passado, de uma pessoa com um carrinho, indo lá e colocando o produto no carrinho, assim, com muito pensamento. Não, a coisa agora é tão rápida e tão imediata. Eu digo sempre que a grande concorrente agora do produto não é o outro produto ao lado, mas é o celular, porque ela está olhando o celular, está falando com uma amiga dela, então ela está fazendo as compras, e eu estou sempre falando nela, porque nós sabemos que a maioria das compras nas lojas fazem as mulheres, então ela está fazendo as compras, e se ela não tiver a informação correta disponível antes da compra, é difícil fazer alguma coisa dentro da loja, sabe? O que as lojas têm feito recentemente? Nós estamos vendo mais áreas de depósito de sacola plástica, nós estamos vendo mais assim, orientação e conscientização sobre o uso adequado dos plásticos e por que o produto está sendo comercializado de tal forma. Mas isso aí tem que estar acontecendo bem antes do momento que ela entra na loja. E aí eu coloquei isso para o Plastics Industry Association nos Estados Unidos alguns anos atrás, e eu vou colocar para vocês também. Cadê a pessoa cuja vida foi abençoada, influenciada pelo uso de plástico de uma forma marcante, que essa pessoa possa entrar e possa fazer parte da conversa? Veja bem, talvez há uma pessoa de certa influência na vida do país, né? Que foi operada recentemente, e o plástico fez parte da internação. Talvez é uma pessoa, talvez uma mãe recentemente, sabe, uma mãe nova, que tem um bebezinho, que está abençoado pelo uso da garrafa plástica para, sabe, alimentação, sabe, enfim, tem N pessoas que estão passando por eventos e ciclos de vida
onde o plástico forma parte desse momento na vida deles. E essa pessoa pode até dar testemunho do que aconteceu na vida. Olha, eu fui operado e o médico conseguiu, porque o plástico, o PVC, com o sangue, abençoa a vida da gente, sabe? Então essa conversa nós estamos perdendo, porque nós não fomos atrás dessas pessoas para falarem. Nós todos, como pessoas de negócio, como fabricantes, como cientistas, nós estamos na conversa. Mas precisamos o consumidor, a pessoa, o artista, a estrela de filme, sei lá, essas pessoas cujas vidas o plástico ajudam. Nós precisamos essa pessoa dentro da fala. Essa pessoa pode estar participando junto com a gente e dizendo, olha, eu sou uma pessoa agora muito melhor pelo que o plástico tem feito na minha vida. E essa pessoa não está participando agora. Precisamos buscar e trazer essa pessoa para a nossa conversa. Isso que você... Just quickly. I understand that Eu entendo que as pessoas nem sempre têm as informações que elas precisam. É o produto que tem o pacote mais caro ou o menor peso. Se tiver lá o desperdício, e se for de metal, e o de plástico, o plástico tem menos impacto porque tem menos material. E esse canudo verde que a gente fala, a gente não pega um canudo, então. Se você quiser um canudo, pega o que pese menos ou que custe menos. Gente, eles não têm uma análise de ciclo no supermercado. Nós temos uma sacola de papel que custa 60 gramas, que pesa 60 gramas. E uma de plástico pesa 6 gramas, então é bem menor. Então, sabe, o pessoal pode ser a favor do meio ambiente ou contra plástico, mas você não pode ser os dois. Se você é contra plástico, você está fazendo mal para o meio ambiente. Lembrou um artigo histórico, né, sobre o impacto do plástico, que ele ajudou a acabar com o mercado da baleia também, né? Antes você usava, para fazer até espartilho, né, que as mulheres usavam, usava barbatana de baleia. Então a gente às vezes não percebe aquilo que o plástico substituiu, né, todo o bem que ele fez ao substituir materiais muito piores para o meio ambiente, né? Em termos de inovação, queria só fazer uma última pergunta minha aqui. Como que a inovação pode ajudar a tornar o plástico mais sustentável ou a parecer ainda mais sustentável, né? A mudar essa narrativa? Vocês veem alguma promessa da inovação nesse sentido? Eu vejo da seguinte forma, né? Eu acho que talvez, de novo, nosso maior problema dentro da indústria do plástico tem sido a comunicação. Um pouco do que o Ron trouxe para nós, né? Da maneira correta de chamar os personagens corretos para fazer a comunicação. A inovação para o plástico é o dia a dia do plástico. O plástico de quando começou 100 anos atrás, ou cerca de 100 anos atrás, não é mesmo o plástico de hoje. Cientificamente, o Chris comentou a respeito disso, a difusão do plástico e a forma com que o plástico é utilizado hoje não é a mesma que utilizava lá atrás, trazendo um pouco da questão de o quanto o plástico é presente, né? Há poucos anos atrás, nós vivemos algo que mudou o mundo, uma pandemia, e em pouquíssimo tempo, nós estamos de volta aqui, realizando eventos seguros, e eu não tenho absoluta dúvida de que o plástico teve um papel fundamental nisso. Desde o momento onde ele protegeu as pessoas, através de utilização, seja de roupas descartáveis, máscaras descartáveis, o alimento que chegava na tua casa,
para você se alimentar, vinha numa embalagem plástica, porque era a mais segura, até a injeção que você tomou, a vacina para se proteger, estava numa embalagem plástica. Então, a gente tem, como sociedade, muitas vezes uma memória muito curta. E é isso que a gente precisa alterar. A inovação vem todo dia. A inovação estava há 2 anos atrás, quando a gente superou um momento tão difícil para a comunidade global humana, utilizando o material plástico, que nos tornou mais fortes hoje. No caso da inovação, eu acho muito importante o seguinte: tivemos uma conversa ontem com um grande produtor de produtos de plástico de embalagem, e comentando que eles estão agora aumentando a reciclagem para o mesmo uso do produto inicial. Ou seja, no caso de vidro, se você recicla vidro, vira vidro, sabe? Não vira outro material que não seja vidro. Alumínio reciclado vira alumínio, tá? Papel cartão, vira papel e papel cartão. O caso até agora com resinas, com plásticos, muitas vezes na reciclagem vira outro material, vira tecido, vira material de construção, sabe? Então, como o plástico não tem tido até agora um uso novo que seja o mesmo que o anterior, tem sido difícil para algumas pessoas captarem que realmente é reciclagem. Ou seja, se transforma, se reutiliza, mas não é uma reciclagem para o mesmo fim, o mesmo propósito. Mas isso é uma área agora de inovação muito grande e está se concretizando. Então nós estamos vendo garrafa que vira garrafa, tá? Muito importante. Esse simples fato que vai poder fazer real para o consumidor que realmente a coisa está voltando para o mesmo fim que foi criado em primeira instância. Mais perguntas? Aqui. Cássia. Eu vou apresentar aos senhores 3 questões que foram feitas para nós online agora. Nós temos algumas pessoas, muitas pessoas participando online, e até lembro as pessoas que estão participando online que para elas abrirem as câmeras para que elas possam ser vistas aqui no presencial. Muito bem. Uma das perguntas é sobre o Japão. O que nos diferencia do Japão e como criar essa cultura aqui, quanto tempo levaria? Vou misturar um pouco as perguntas, porque são 3 bem diferentes. A outra pergunta é sobre a sacola de papel e a sacola de plástico, e as pessoas têm essa percepção, que volta novamente, né? A sacola de papel que ela é descartada inadequadamente e não tem essa percepção o quanto pode poluir, uma vez que ela não é vista, uma vez que o papel se desintegre. E a terceira grande pergunta é, por que, alguém deve ter apresentado isso, provavelmente o Cris aqui, por que acredita que a biodegradação não é uma solução sustentável para os plásticos? Posso falar do Japão, rapidinho? Tá. Eu tive a oportunidade, eu tenho um relacionamento muito perto lá com o pessoal da indústria japonesa de embalagem. É um país fascinante, quem já conhece, tá? Eu estive, alguns anos atrás, numa recicladora de garrafas PET no Japão. Super interessante, 2 coisas que eles faziam, tá? Primeiramente, o rótulo já vem pronto para retirar, tá? E todo japonês sabe que antes de reciclar a garrafa de PET, retire-se o rótulo.
Então, todas as garrafas vão nuas, vamos dizer, à reciclagem. É impressionante. Eu vi os fardos de PET no balcão da fábrica e eu nunca vi na minha vida, em lugar nenhum, um fardo igual de limpo, de perfeitas condições que eu vi nessa unidade de reciclagem no Japão. Por quê? Porque tem sido conscientizado o povo a retirarem sempre o rótulo. E tem um negocinho lá para poder você pegar e jogar fora. Impressionante que eu vi. E também os processos que eles usam para a separação e para a capturação também das garrafas dentro das lojas, mesma forma, completamente impressionante o que eles têm feito. Mas é um sistema que eles, ao longo do tempo, conseguiram instalar, conseguiram concretizar no mercado. Não foi de um dia para o outro, foi um processo, mas agora o público entende e opera sempre com esse sistema. Desculpa, mas o Japão, eu só queria comentar. A segunda é sobre sacola. Eu só vou dar um ponto em relação à sacola, porque eu acho que a próxima pergunta está mais direcionada ao Cris. Eu acho que são dois pontos, né? Então, primeiro, o que eu recomendo é a leitura do livro do Cris, a respeito justamente de ciclo de vida, onde ele apresenta lá um dos estudos que ele apresenta, da grande quantidade de estudos que tem lá, fala muito sobre ciclo de vida, e aí você pode diferenciar a questão da sacola de papel da sacola de plástico. Mas eu tenho um que para mim é fácil, é do dia a dia, né, que é a questão do seguinte: experimentem sair na rua num dia de chuva com uma sacola de papel. Mas só para ser um pouco contrário, tá? É exatamente esse fato que faz com que as pessoas entendam a reciclagem do papel, porque eles observam na vida, eles veem o que acontece com água e papel. Então, é um fato que é um problema, mas também é alguma coisa que confirma para eles o que está acontecendo. Não, e concordo contigo, Ron, só que é o seguinte, e os produtos estavam lá dentro, vão fazer o que com eles? Eu sei. E é curioso que, vocês sabem disso melhor que eu, mas o inventor da sacola de plástico, ele a inventou porque queria salvar a natureza, né? Porque ele via muitas árvores serem derrubadas na Suécia, se não me engano, para fazer sacola de papel, e por isso teve a ideia da sacola de plástico. Eu fico às vezes imaginando como seria um produto perfeito, né? Como seria um produto perfeito? Ele seria muito barato, né? Seria baratíssimo, quase nada. Ele conseguiria carregar 3.000 vezes o seu próprio peso, seria impermeável, é uma sacola de plástico, né? Não à toa nós a utilizamos bilhões de vezes no Brasil por ano, porque é simplesmente um produto perfeito, né? É uma tecnologia incrível mesmo, né? Desculpa, a terceira pergunta, não me lembro qual era. Concordo totalmente. A terceira pergunta para o Cris em relação à reciclagem química, porque vê ela desvantajosa. A biodegradação dos plásticos. Biodegradação, desculpa. If you look at life cycle analysis, biodegradation. Se você olhar a análise do ciclo de vida, a biodegradação não é uma boa ideia. O material ideal dura para sempre, porque você gasta energia uma vez, tem custo só de uma vez, e a biodegradação não é tão bom, porque vai transformar o dióxido de carbono em gás, né? Então, por isso que a gente não quer ter no lixão esse tipo de coisa, porque a gente não quer ter emissão de carbono. Então, no lixão, o papel não degrada, o plástico não degrada. Então, a gente não quer que degrade. A ideia de biodegradação vem
de que eu posso colocar, por exemplo, algo no chão e falar, não, e eu não preciso ter que recolher porque vai desaparecer. E não acontece isso. A questão é, seja um bom ser humano e não jogue suas coisas no chão, né? Mas fora isso, todo o resto não fazem sentido. As pessoas não percebem que o polipropileno e o polietileno também já biodegradam. Eles são comidos por insetos, eles degradam no oceano. Tem uma série de artigos sobre isso, sobre oxidação e degradação no sol. Ele causa um monte de bactérias e toxicidades. Bom dia a todos. Cleverson Martins, estou como presidente da Corrente do Bem, uma ONG no interior de Minas Gerais, Araguari, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. E, assim, eu acho que educação vem de berço. Minha mãe sempre ensinou, você consumiu uma bala, você consumiu um doce, coloca o papel no bolso e joga no lixo de casa. E chegando no terminal Tietê, eu fiquei muito satisfeito que eu vi uma máquina onde você coloca a embalagem e ela te dá bônus para você comprar em supermercado. A pergunta, por que não investir mais na logística reversa? Porque, de repente, não precisaria ser uma máquina, poderia ser um aplicativo, onde a pessoa levaria a embalagem e ganharia bônus para consumir em supermercado. Obrigado. Não, os sistemas que o senhor está falando existem, são comuns na Europa, na Alemanha, você vai em toda loja tem esse sistema instalado já. Veja, todo sistema de responsabilidade de consumidor, de produtor, todos eles envolvem custos no início e um vale, um cupom, ou seja, como for, para o consumidor. O problema, eu estou falando aqui, o problema são os custos no início, tá? Porque alguém vai instalar a máquina, tudo bem. Tá bom, a gente instala, o reciclador vai receber o material, tá ótimo. Mas o consumidor vai chegar na loja e o que agora está pagando R$1, agora está pagando R$1,10. E esses outros 10 centavos gera algum problema, gera um custo inicial para o consumidor. Lógico, a gente sabe que vai depois poder recuperar esses 10 centavos. Mas economias são muito apertadas em alguns consumidores. E nós precisamos entender qual vai ser o efeito desse valor adicional de aquisição, de compra, que eles vão ter de embarcar, sabe? Isso aí não é tão simples assim em algumas, maioria, na verdade, na maioria dos lares. Esses valores adicionais custa mesmo. Então nós precisamos entender como vai ser gerenciado, como vai poder receber de volta, se vai poder receber de volta de uma forma eficiente, sabe? Em alguns casos, nós temos esses sistemas nos Estados Unidos totalmente gerenciados pelos governos e não são sempre assim tão eficientes. Na Europa, na Alemanha, é bem fácil. A loja te dá o dinheiro. Então, você põe a garrafa, seja plástico ou de vidro, e o dinheiro vem na hora. Você gasta na hora o dinheiro que você recebeu da máquina. Operando o sistema, é importante ver que quando a loja gerencia o sistema, pesa menos no orçamento da família. Quando é assunto de governo, vira assunto de governo e ninguém sabe se o dinheiro volta ou não volta. Então eu diria somente que nós precisamos sempre entender quem vai estar tomando conta desses valores de responsabilidade estendida.
eu entendo exatamente, de um lado, as frustrações da gente não ver isso de uma maneira tão presente, mas, por outro lado, como o Ron comentou, existem soluções, e soluções dependem não única e exclusivamente de um lado, mas, de novo, dependem de vários personagens nessa história toda. E só funciona se todos aqueles que estiverem envolvidos tiverem um interesse genuíno para aquilo aconteça. Eu vou trazer um exemplo do que aconteceu dentro da Rede pela Circularidade do Plástico. Nós promovemos, incentivamos e realizamos um projeto chamado Circula Cidade, no qual a gente apresentou isso para uma cidade litorânea, vou comentar aqui, que é a cidade do Guarujá, porque esse projeto já terminou, nós já temos outros 2 municípios trabalhando nesse sentido, e a rede fomentou justamente isso, que houvesse exatamente esse modelo, onde a gente pudesse, de um lado, ajudar as cooperativas a serem mais produtivas e, com isso, serem mais interessante esse processo, e, do outro lado, como incentivar a comunidade para poder entregar mais material e efetivamente essa economia circular girar. E foram montados modelos exatamente como esse. Vou dar um exemplo, numa das praias, na Praia do Perequê, que é uma praia onde tem um grande número de, para quem já foi no litoral paulista, no Guarujá, na Praia do Perequê, tem um número muito grande de pescadores, e incentivou os pescadores que todas as vezes que encontrassem embalagens plásticas, materiais plásticos quaisquer, que dentro do mar, que viessem junto com as redes de peixe, para eles não jogarem de volta para o mar, porque é isso que acontece. Traz de volta, e não trazer de volta, na própria Praia do Perequê, havia um local onde ele trocava, ele pesava aquele material e trocava por uma moeda essa que, ao juntar uma determinada quantidade, era trocada por um produto de limpeza, era trocada por algo que seria bom para ele, para a família dele, e aquilo tivesse valor. Isso aumentou tremendamente a quantidade de material plástico que foi recolhido e foi processado. Eu estou trazendo um exemplo, mas daquele município, e foi falado aqui recentemente também, de como os municípios poderiam trabalhar isso, é isso. Se em cada município aquele gestor tivesse um interesse genuíno, e a gente sabe que cada um dos municípios tem os seus problemas, eventualmente naquele momento aquele não é o principal problema dele, mas se todos eles tivessem como esses, projetos como esses, certamente a gente traria mais e transformaria esse material, porque ele tem valor, que é isso que foi falado. Se houver recolhimento, tem valor. Obrigado, Gustavo. Próxima pergunta. Alô, bom dia. Albano Schmidt, da Termotécnica, sou fabricante de embalagens, também de isopor. Depois nós vamos ter um caso prático de uma iniciativa privada fazendo isso funcionar. Mas eu queria trazer um contraponto para o senhor, Ron, quando o senhor fala que a gente precisa identificar pessoas que, de alguma maneira, foram impactadas pelo plástico. A minha percepção é que, na sociedade, esse tipo de plástico não é problema. Todo mundo aceita, acredita, usa isso, seja numa injeção, seja num catéter, seja em qualquer outra coisa. Ninguém está falando disso. O problema está naqueles materiais de uso único, que por mais de 60 anos, eu acho, ou mais do que isso, a indústria química, a indústria do plástico, ficou em silêncio, enquanto o pessoal do biodegradável, principalmente papel, ficou batendo todo mundo que esse material é biodegradável, é bom, e pegou a onda dos verdes. E agora nós estamos sofrendo a consequência por ter ficado muito tempo quieto. E eu queria pegar um gancho teu, Gustavo, porque eu acho que a gente devia reforçar esse tipo de imagem. Pega uma imagem, uma senhorinha, velhinha, vindo do supermercado, sacolinha pesada, com uma sacola de papel e chuva. Aquilo cai tudo no chão. Aquilo é impactante. Aquilo eu acho que pode mudar realmente a percepção. Mas não nesses materiais plásticos que é utilizado nos automóveis, aviões, etc. Isso eu acho que não é problema para a população. Só um contraponto nesse sentido, professor. Obrigado. Obrigado. Alguém quer comentar? Então, contraponto do contraponto. Deixa eu só esclarecer talvez um pouquinho. A minha colocação é o seguinte.
não é somente aqueles industriais, aqueles do automóvel, dentro da casa, né? Mas é embalagem plástica que está facilitando a vida de certa população, muito importante e impactante na vida e na percepção dos outros. Por exemplo, nenhum dos nós quatro vão poder ter a influência no mundo que tem outras pessoas que já estão no mundo, que já têm um following, vamos dizer, nas mídias sociais. Eu não tenho. Eu posso ter muitas ideias, mas eu não tenho 300 mil pessoas que me seguem. Mas tem pessoa lá fora que sim. E ela tem um nenê. E ela está dando para esse nenê uma embalagem em plástico com iogurte. E ajudou na vida dela e na vida do nenê. Cadê essa pessoa? Nós não podemos identificar ela e fazer com que ela seja parte da nossa conversa. É isso que eu estou colocando. Obrigado, Ronald. Bom, me pediram para encerrar por causa do horário. Gostaria de agradecer demais, então, o Chris, Ronald, Gustavo e a organização aí por terem me convidado e a todas as perguntas. Quem tiver mais perguntas pode falar com eles, né? Vão estar aqui o dia todo. E obrigado.